eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus comigo, lá em Isaías 49:15, e eu vou ler com vocês esse versículo na linguagem de hoje, né? Que eu achei bonito, e vou ler para vocês. E guarde esse versículo com você. Você mãe, você que ainda não é mãe, mas você homem da mesma forma. Sempre a gente traz alguma coisa na nossa vida, né? De tristeza, às vezes de lembrança, alguém que foi abandonado por sua mãe, que foi deixado. E mãe não é aquela que só gera. Mãe é aquela que gera no coração também, né? E glória a Deus por isso. Eu tive a oportunidade de ter 3 filhos gerados do meu ventre e 3 filhos gerados do meu coração. Então não existe coisa melhor para mim. Você pode dizer, Sueli, e aí, você é mãe? Sou mãe tanto de um como mãe de outro também, porque são gerados do coração. Amém? O versículo diz assim: será que pode uma mãe esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria de você. É bonita a tradução, né? Então, mesmo que a mãe esquecesse, eu jamais me esqueceria de você. E mãe esquece. Mãe esquece, sabia disso? Mãe falha, mãe erra. E tem mães que também são maldosas e egoístas. Haja visto o caso do Bernardo, esse menino que tem dado tanto na televisão, que a madrasta acabou matando. Já não foi amado pela mãe. Uma pessoa egoísta que tirou a sua própria vida porque não era feliz, não pensou no filho. Então não amava o filho. E agora a madrasta tira a vida dele. Então pode acontecer. Infelizmente. Muitas vezes a gente olha, parece que o ser humano está virando bicho. E acho que nem bicho, porque o bicho ama muito mais, protege, não é verdade? Então, e às vezes a gente não vê isso no ser humano. Uma das coisas que tem acontecido é que a gente tem, parece que, esquecido de datas especiais. Que para nós isso é um valor, sabia disso? Dia das Mães, Dia dos Pais, e me parece que até as escolas hoje já não vão comemorar mais. Porque há uma degradação tão grande, tudo que possa fazer para acabar com a família tem sido feito na nossa sociedade. E eu estava reunida essa semana com as esposas dos pastores, que eu me reúno com elas uma vez por semana, e eu estava dizendo para elas, eu não quero que esse valor acabe aqui entre nós. Então nós fizemos um café, nós prestamos uma homenagem às mães, e foi um momento muito gostoso. E você, como mãe, também não deve deixar de homenagear, né, de estar junto com os seus filhos. Se eles não têm essa compreensão, fale para eles, mas reúna a família, ore. Se eles não sabem orar por você, você ora abençoando e dizendo, Senhor, eu sou grata a Deus por ser mãe, e por o Senhor me dar esse dom, por o Senhor ter me capacitado com sabedoria e graça para eu poder ser mãe. Mas não perca este valor. É tão importante e devemos guardar na memória dos nossos filhos, na nossa memória, que esse dia é um dia especial. Um dia em que nós dedicamos às mães. Sabe, quando a gente pensa no aspecto de gerar um filho, e vocês sabem que isso é uma coisa que não dá para explicar, né? Quando a gente vê ali no ultrassom lá do médico, a gente fica pensando, como é que pode um bebezinho tão pequenininho e daqui a pouco vai se transformando, e daqui a pouco vai se tornando bebê, vai dando as características, mas aquela mãe já começa a se sentir mãe logo que ela pega o exame, que deu positivo. Logo que o seu corpo começa a passar por transformações, ao aumento de peso, às vezes muda um pouco o humor, muda um pouco a euforia, parece que a gente fica meio deprimida, fica muito sensível, fácil de chorar, enfim, várias coisas somatizam no nosso organismo, porque ali está agora formando um ser. E a nossa responsabilidade com isso é muito grande. Porque, além de gerarmos, Deus nos deu uma missão de educá-los, de encorajá-los e de ensiná-los e de saber, de junto com o Senhor, ser cooperadora com Ele para que os nossos filhos mostrem ao mundo a beleza e a santidade do Senhor.
Não há versículo melhor do que esse, que nós como mãe podemos ouvir, repito, de saber que os nossos filhos andam na verdade. E aquela mãe que não está tendo essa oportunidade? Então nós vamos ver hoje, e eu gosto muito da ênfase das mães na Bíblia, sabe por quê? A Bíblia não encobre falha, erro, pecado, nada. Ela mostra tanto o lado positivo daquilo que acertaram, como o lado também que erraram, né? E que nós somos sujeitas a isso. Nós também erramos. Você não errou na educação dos seus filhos? Quando a gente para, eu costumo dizer que os 50 anos é a idade da reflexão. Os 60, então, nem se fala. Mas você senta e começa a pensar, puxa, não precisava fazer assim. Eu poderia ter feito dessa outra maneira. Talvez hoje ele tenha esse tipo de problema, porque eu não trabalhei aqui. Não é assim que a gente pensa? E por qualquer coisa a gente se culpa. Tudo a gente é culpada. Ele erra, a gente se sente culpada. Ele falha, culpada. O filho perdeu o ano, a mãe é culpada. Não precisa ninguém levantar o dedo e apontar. Nós nos sentimos assim. Porque a responsabilidade sobre nós é uma responsabilidade muito grande. E a educação moderna hoje deu uma viravolta muito grande, né? Nós saímos, por exemplo, de uma educação que era patriarcal para uma educação filiarcal. Porque hoje são os pequeninos que muitas vezes parece que dão ordem para os pais. Faça isso, não quero isso, eu não gosto disso, né? E os pais, sim, filhinho, e concorda. Às vezes arrebentam as coisas dentro de casa, tem os seus acessos, né? Porque a Bíblia diz que a estultícia está ligada ao coração da criança, e a gente acha que está tudo muito bem. A impressão que tem muitas vezes é que parece que os pais perderam a autoridade sobre os filhos. E não vamos muito longe, nós estamos vendo nos nossos dias o que tem acontecido. Verdade ou não? Né? Que coisa triste. Esses dias mesmo, há pouco tempo atrás, eu saí, estava no shopping, andando, e tem aquelas... lá na loja tinha, assim, umas bancadas com as coisas, né, ali expostas. E tinha um menininho dos seus 4, 5 anos, ele subia e descia, e a mãe, filhinho, não faça isso, filhinho, não faça aquilo. E daqui a pouco veio a dona da loja e falou, olha, não pode, ele quebrou alguma coisa lá e tudo. Ela pegou pelo braço dele e disse assim, ai, filhinho, assim não pode fazer. Sabe o que ele fez? Ele pregou um tapa no rosto dela. Eu pensei assim, bem feito. Quando crescer, vai apanhar mais. Porque como que pode uma mãe perder a autoridade com um filho? Não ensina os limites que precisam e depois vai arcar com os prejuízos lá. Não quer ver o filho derramar lágrima agora, mas vai derramar lágrimas mais tarde. Nunca me esqueço das pessoas que nos discipularam. Eles diziam isso para nós, Sueli, se eles não chorarem agora, você vai chorar mais tarde. E é verdade. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor nos dê graça e sabedoria para educarmos os nossos filhos. Mas eu quero comentar aqui hoje com vocês, diante de tudo isso que a gente tem visto, que a função da mãe é a função mais bela desse mundo. E a mãe tem que juntar um monte de características e tem que saber que ela tem que ser uma pessoa disponível 24 horas por dia, de manhã, à tarde e à noite. Quando é bebê, quando vai crescendo, quando vai se tornando adolescente, quando casa. E quero dizer para vocês, mesmo casando, indo para a casa deles, você não perde de jeito nenhum um dia sequer em pensar neles, em orar por eles. E se eles precisarem de você, você vai estar ali disposta às 24 horas. Certo? Então, mãe é disponível. Mãe também ensina, principalmente sobre as Escrituras, comparando o que as Escrituras dizem e o que é a visão do mundo, que é completamente diferente. Como a importância de nós alicerçarmos os nossos filhos na palavra. O Salmo 78 fala sobre isso. Tudo aquilo que eu ouvi, tudo aquilo que eu vi, eu agora tenho que passar para os meus filhos. Tenho que inculcar neles. E Deuteronômio 6 diz que é o tempo todo, é levantando, é andando pelo caminho. Então essa disposição, esse envolvimento que nós temos que ter com os nossos filhos. Mãe também precisa ter um pouco de disciplina. E quando eu digo disciplina, não é só pegar alguma coisinha para corrigir o filho, uma varinha. Não, não é isso. Mas a correção também por palavras, mas com firmeza, com amor, com consideração, com aceitação. De uma maneira que o filho pode saber que ele está sendo corrigido, disciplinado, porque a Bíblia diz lá em Provérbios 13, 14, que se nós não corrigirmos
os nossos filhos, nós vamos ter um sério risco de que eles possam caminhar para o inferno. É a Bíblia que diz isso, não sou eu. Que é a vara que afugenta, é a disciplina que afugenta a vida dos nossos filhos do inferno. Então, queridos, a mãe tem um papel fundamental. E a maternidade é um trabalho para sempre na vida dos filhos. Não importa a idade, não importa quantos anos tem, mas é o tempo todo você ali ligado com eles. E Deus o livre e guarde que alguém bota o dedinho. É uma verdade ou não é? Não é? A gente tem uma coisa assim muito interessante, né? A gente vai cobrindo e a gente vê os filhos, muitas vezes estão expostos no mundo. Eu tenho filhos que estão expostos, né? Mas eu vejo que, se levantar uma palavra ou qualquer coisa, eu viro leoa, né? Digo, isso não é verdade. Isso não pode ser. Júnior, que está tão exposto, né? Numa função tão difícil, eu tenho orado por ele. Vocês têm orado por ele? Dr. Carlos Alberto? Ore por ele todo dia. Eu tenho orado, né, filho? Ele sabe disso. E eu mando sempre uns textos bíblicos para ele, porque sei que a função não é brincadeira. Eu digo, Senhor, cubra. Senhor, protege. Senhor, essa é a minha função. Eu não posso estar lá com ele, mas cobre e protege, porque o Senhor tem um propósito na vida dele. É assim. Então, queridos, eu gostaria de ver aqui, nós vamos ver hoje 5 mães que muito nos ensinam nos dias de hoje. Muitas delas só, outras com marido, outras viúvas, outras que foram abandonadas e outras que foram solteiras. Mãe é mãe. Não importa se está casada, se está solteira, se está viúva, se está só, não deixa de ser mãe. A primeira que eu gostaria de falar com vocês é sobre Joquebede. E o texto bíblico, e eu não vou ler tudo com vocês, mas o texto bíblico está lá em Êxodo capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Eu poderia chamar essa mulher de a mãe corajosa. E mãe precisa de coragem. Mãe muitas vezes é colocada numa situação que precisa estar junto com o seu filho, enfrentar o problema com coragem, lutar por ele, e esta mãe fez justamente isto. Ela era casada com Arão e vivendo numa época difícil. Ela vivia um momento em que a sua nação estava escrava lá no Egito. Via diariamente jovens e os homens sendo massacrados, sendo judiados, pisados, e o seu coração entristecia com aquilo, e nesse dado momento ela fica grávida do 3º filho. Eu imagino a situação e como ela se sentiu, porque imagina numa situação daquela, sabendo que o filho seria mais um escravo no amanhã. E esta mulher, assim que engravidou, Faraó baixa um decreto e diz o seguinte: olha, todo filho, todo homem que nascer lá do povo de Israel, mata e joga lá no rio Nilo. Rio Nilo era terrível. Tinha os maiores jacarés, e até hoje tem. Jacarés enormes, hipopótamos. Então você imagina, você saber que você vai ter um bebê, e esse bebê vai ser jogado lá justamente para ser comido por jacarés, por crocodilos, ou seja lá o que for. E essa mãe, quando viu esse decreto, eu imagino a luta que ela ficou. Ela disse, mas se fosse uma de nós, talvez fosse perguntar, puxa vida, né? Como é que Deus permitiu? Porque é sempre assim. Como é que Deus foi permitir que eu ficasse grávida agora, e agora veio um decreto para matar mais um? Já não chega aí os que estão sendo humilhados? Mas ela não. Ela ficou aquele tempo todo, ela era uma mulher fiel a Deus. E o que aconteceu foi o seguinte: depois dos 3 meses, ela escondeu o bebê lindo, bonito. Ela escondeu, mas já não dava para esconder mais. Daqui a pouco ele ia começar a engatinhar, a andar, e agora? O que ia acontecer? Ela então pensou, e Deus deu para ela uma criatividade. Pega um cesto de junco. E ela pegou um cesto de junco, e agora põe a betume em tudo. E eu garanto que ela, até com lamparina à noite, escondido de todo mundo, ela estava ali colocando, não deixando nenhuma frestinha sequer, porque ela sabia que uma frestinha água poderia entrar e podia ali o seu filho sucumbir. Mas ela vedou tudo, ela forrou direitinho, entregou o seu filho a Deus, colocou nas águas do Nilo, que ela sabia como era o perigo que seu filho estava correndo. Ela entregou e disse para sua filha: olha, você vai olhando de longe e vai vendo o seu irmão indo ali. E Miriam foi olhando e vendo, até que a filha de Faraó pega
aquele menino e diz: olha, arruma para mim uma ama que eu vou precisar. E esta ama foi justamente Joquebede, que esteve com seu filho até 12 anos, ensinou a palavra, ensinou o seu amor ao Deus verdadeiro, ensinou o amor pelo seu povo. E ali ele, criado com todas as regalias, ele ficou ali agora, mas Deus tinha um propósito na vida dele. Joquebede não sabia. Joquebede entregou e não sabia, porque quando nós entregamos um filho nas mãos de Deus, nós não sabemos o que é que Deus vai fazer. Nós sabemos uma coisa, que estamos cooperando e que um plano Ele vai desenvolver e vai cumprir na vida dos nossos filhos. Seja ele qual for, mas Ele vai cumprir na vida dos nossos filhos. E assim aquela mãe que não sabia, que ela estava preparando, que ela trabalhou na vida, naquele momento Deus estava levantando ali, e ela não sabia que Ele seria o libertador de uma nação. Ele iria tirar o povo da escravidão. Eu imagino no coração daquela mãe, quando ela pôde descobrir isto, a alegria de dizer: compensou. Não foi fácil, foi escrava, se submeteu a tudo que precisava, mas resguardou e protegeu a vida do seu filho. E ali o Moisés então se tornou o maior profeta ali, naquele momento. E a Bíblia diz que era o homem mais manso na face da terra. Não houve outra pessoa assim como Moisés. Se tornou o líder do povo de Israel. E ele libertou aquele povo da escravidão. Deus cumpriu o propósito na vida de Joquebede. Deus cumpriu o propósito que ele tinha com o seu filho Moisés. Segundo aqui, queridos, é Ana. Ana é aquela mãe que nós podemos chamar de perseverante. Era uma mulher casada, mas que vivia um casamento dividido, porque o seu marido era casado com Ana e também era casado com Penina. Ana era estéril, Penina dava filhos. E a Bíblia conta que esta mulher, ela ia ao máximo, ela provocava excessivamente, a Bíblia diz, porque Ana não tinha filhos. E Ana chorava muito. Eu imagino como é que Ana se sentia. Vamos parar para pensar um pouco, não é? Mulher sempre tem as coisas assim na sua cabeça, né? Mas eu imagino, ela casando, quando a gente casa, o que você pensa? Vou casar e vou viver para o resto da vida, vai ser um conto maravilhoso. A gente pensa assim. Vai ser um conto maravilhoso, vai ser tudo ali certinho, e daqui a pouco, quando você se depara com a realidade da vida, não é bem assim. Vai ter lutas, vai ter dificuldades, vai ter aflição. Agora, você imagine essa mulher sabendo que o coração do seu marido era um coração dividido. Como é que você se sentiria? Fala para mim. Mal. Se sentiria mal. E ainda a outra dava filhos para ele e ela não. E naquela época, lá no tempo dos judeus, na época do povo de Israel, naquela cultura, quando a mulher era estéril, era como se fosse uma maldição. Era como se alguém que não fosse abençoado. Então imagina, além dela viver esse matrimônio dividido, ainda ela não se sentia uma mulher abençoada. Então essa mulher sentia e ainda foi falar com o marido e ele disse: mas por que você está chorando? Afinal de contas, eu não valho para você mais do que 10 filhos? Ora, como é que ele vai perguntar uma coisa dessa se não tem comparação amor de marido e amor de filho? Veja a que ponto a insensibilidade chegou. E ela sentia tudo isso na vida dele. Mas ela não perdeu tempo. Ela foi buscar ao Senhor, e quando ela subia para oferecer louvores, vinha outra irritando e falando tanta coisa de certo para ela. Ela chorava muito, mas um dia ela foi buscar ao Senhor. E a Bíblia diz que ela ficou como ela se estivesse embriagada, porque ela derramou seu coração na presença de Deus. Ela abriu seu coração e disse: Deus, eu não posso mais continuar dessa maneira. Eu não aguento mais a irritação de Penina. Eu quero de mais um filho. Senhor, será que é muita coisa eu pedir para você? E tem mais, Senhor. Se o Senhor me der esse filho, eu o entrego pelo resto da sua vida. E ela foi, e a Bíblia diz, e o Senhor se lembrou dela. Porque o Senhor não deixa
Nenhuma oração sequer sem ser respondida. Por isso, mãe, se você está vendo uma situação difícil na sua casa, não perca as esperanças, porque Ele está vendo. Tudo está debaixo do controle dEle. E Ele está esperando o momento certo, porque Deus não é precipitado que nem a gente. Ele vai fazer no momento certo, Ele vai agir. E diante daquela oração sincera, ela se agarrou em Deus. Ela exercitou os seus músculos espirituais de fé. Ela se pendurou na graça de Deus e disse: eu não vou soltar enquanto eu não receber essa bênção. E ela ficou o tempo todo derramando o seu coração, chorando a ponto até que o sacerdote achou que ela estava embriagada. Mas ela derramou o seu coração. E a Bíblia diz que depois disso ela engravidou. Samuel quer dizer ouvida de Deus. Ouvida de Deus. E mais tarde, quando ela desmamou, ela levou ele lá para o templo, ele ficou lá. Ela que fazia as roupas para ele, mas ela entregou totalmente nas mãos de Deus. E nós sabemos qual foi o plano, que ele se tornou profeta e juiz em Israel. Deus, além de dar o filho, Ele cumpriu o propósito que Ele tinha na vida de Ana, através do seu filho. Gente, quando eu comecei a olhar esses quadros bíblicos, e a Bíblia me apaixona, essas histórias me apaixonam, porque eu sei que foi verdadeira, e que Deus agiu lá e age aqui, eu comecei a pensar do cuidado e da proteção de Deus. Às vezes as pessoas dizem assim: mas Deus coloca tanta lei, proíbe tanta coisa, que não se pode fazer, por quê? E eu comecei a pensar: Senhor, muito obrigado, porque é por amor, para nos proteger, para proteger as nossas emoções, que Ele sabe que as nossas emoções muitas vezes são fracas, e Ele faz tudo para nos proteger, porque Ele não quer, Ele trata a gente como a menina dos seus olhos. Você já pensou nisso? Que você é olhada por Deus como a menina dos olhos dEle. Ele cuida dos detalhes da sua vida. Ele cuida dos detalhes do seu lar, da sua casa, dos seus filhos, da vida deles, ainda que eles não conheçam os caminhos do Senhor. Mas os seus olhos estão voltados para eles. E assim Deus cumpriu o plano na vida dela. A terceira mulher que eu vejo aqui é a Cirofenícia, mãe de fé. Esta mulher não fala do marido dela, eu creio que ela era uma mulher só. Está lá em Mateus 15, de 21 a 28. Embora ela sendo grega, gentia, ela se dirigia a Jesus como filho de Davi. Essa mulher tinha um drama na sua vida. Ela tinha uma filha que era possuída por demônios. E quando o demônio agarrava esta menina, ela via essa menina se esticando, essa menina virando os olhos, a sua boca babando. Vocês já viram como é que fica uma pessoa endemoniada? Né? Terrível, o quadro é terrível, se torcendo toda, se jogando no chão. E aquela mãe, cada vez que via a situação dessa filha, ela ficava desesperada. Mas ela tinha ouvido falar da vida de Jesus e dos milagres que Ele operava. E quando chegou lá, ela disse: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus andando assim, e os discípulos falavam: o que você está fazendo tempo aí? Está perdendo tempo, manda ela embora. Essa mulher vem gritando atrás, manda ela embora. Jesus disse: olha, eu vim para as ovelhas da casa de Israel, então eu vou continuar minha caminhada. Ela era gentia. E essa mulher disse: Senhor, eu sei disso. E ele disse que não era possível dar comida, né? Ali, para a comida que era para os filhos, não era para lançar aos cachorrinhos. Mas ela disse: os cachorrinhos comem da migalha que caem da sua mesa. E o Senhor falou para ela: grande é a sua fé. Vai que a sua filha está livre. Vai que a sua filha está livre. E aquela mãe pôde ver aquele espírito que queria destruir a sua filha. Aquele tempo de angústia que ela passou com aquela criança, com aquela menina. O tempo todo se lançando, se jogando, pelo fato do diabo tomar conta daquela vida. A batalha que ela travou, agora ali tinha se findado. E agora então a sua filha estava liberta. Talvez, mãe, você que está aqui hoje, seu filho ou sua filha não esteja endemoniado, como aquela menina. Mas talvez estejam travando uma batalha muito grande.
os convites dos amigos de fora, para vícios, para baladas e para outros campos mais, que muitas vezes nós sabemos que é uma luta para tirá-los dos caminhos do Senhor. Eu sempre costumo dizer, vai tirar da igreja. Não, tirar dos caminhos do Senhor, que para mim é pior, porque vir à casa do Senhor é apenas resultado. Alguém que ama o Senhor, que quer ouvir a sua palavra, vai aonde? Vai na igreja. Vai ouvir, quer ter comunhão com os irmãos. Então, antes de abandonar aqui, já abandonou o Senhor. Então, quantas vezes os nossos filhos travam lutas e dificuldades assim? Eu acredito que aquela mãe sentia uma luta tão grande com o inferno para poder livrar a sua filha. E quantas vezes nós lutamos com trevas, com lutas, com o próprio diabo para resgatar a vida dos nossos filhos da mão dele. Mães de joelho, filhos em pé, que nem diz o Desperta Débora, né? Mães de joelho, filhos em pé. Você tem orado pelo seu filho? Você tem orado para que se cumpra o propósito de Deus na vida dele? Deus vai fazer isso. O quarto aqui, queridos, é a viúva de Naim. A mãe que viu um milagre acontecer na vida do seu filho, né? E ela aqui é viúva. Aqui é o outro caso. Aqui já é uma viúva. Ela em Lucas 7, de 11 a 17, diz o que aconteceu com essa viúva. Perdeu o marido, tinha o filho. Naquela época a mulher não trabalhava, ela contava com esse filho para ter o dinheirinho dela. E daqui a pouco esse filho morre. O que essa mulher poderia ser? Pedinte ou prostituta? Não tinha outra coisa para ela fazer para poder sobreviver. E eu imagino o desespero no coração daquela mãe, que a única coisa que restou para ela foi aquele filho, e agora aquele filho morreu. E aquela mulher estava saindo da cidade de Naim, e Jesus estava indo com a multidão para a cidade de Naim. E eles cruzaram ali na porta. Quando Jesus viu e olhou para aquela mulher, ele sentiu íntima compaixão por aquela mulher. Ele viu a necessidade daquela mulher, mandou que parasse o esquife e ordenou que aquele moço levantasse e tivesse vida. E aquele moço reviveu. E eu fico pensando, quantas vezes nós podemos olhar para os nossos filhos e achar que não tem mais o que fazer? Tenho conversado com mães desesperadas, com os filhos nas drogas. Não tem mais jeito, não dá mais, está morto. Ou vão matar, ou ele vai morrer nas drogas. Esse já estava morto, mas reviveu. E Jesus pode tocar a vida do seu filho e fazer com que ele reviva para a glória do nome dele. Porque ali o nome de Jesus foi exaltado. Você crê nisso? Você crê que o Senhor pode operar um milagre na vida do seu filho? Quantas mães têm chorado? Quantas mães enlutadas? Quantas mães hoje, no dia de hoje, estão chorando porque seus filhos morreram por uma bala perdida, por uma briga qualquer nessas baladas, porque foi assaltado e outras tantas coisas mais. A filha porque foi estuprada e mataram. E agora é um tal de matar e picar, né? Mata, pica, ou então põe fogo. Uma coisa horrível. Que Deus tenha misericórdia dos nossos filhos. Mas aquele filho reviveu por causa da persistência da sua mãe, que creu. Ela creu. Quando Jesus olhou para os seus olhos, ela olhou para Jesus, ela sentiu a compaixão que Jesus sentiu por ela, e ela sabia que ele poderia fazer alguma coisa pelo seu filho. E aquele menino reviveu. E o último aqui, Agar, a mãe solitária, mãe solteira. Mãe solteira, quantas nos nossos dias de hoje? Mães solteiras. Viveram um sonho, que iam casar, depois engravidaram, e o fulano deu no pé. E elas ficaram sozinhas com o filho ou a filha para cuidar. Não deixam de ser mãe. Tem aqui o meu respeito, minha consideração, amo profundamente. E às vezes, quando penso nelas, eu me coloco no lugar para pensar como é que elas se sentem. Como é que elas se sentem? Sozinhas, batalhadoras. Eu conheço uma aqui dentro, assim. E eu sei o quanto ela batalha, o quanto ela luta. E não deixa, e não dá, e não deu a filha.
e dá vida pela sua filha. Luta. Às vezes, falando, conversando com ela, hoje quando ela me abraçou, ela me beijou e ela disse, obrigado, porque você tem sido uma mãe para mim. Hoje ela não tem mais a mãe. Mas eu fico pensando, o que levou aquela moça a esses caminhos? Não querendo culpar a gente, mãe, mas vamos falar aqui entre nós. O que será que faltou? Diálogo, amor, aceitação, tantas outras coisas. Graças a Deus que ela conheceu Jesus e está aqui com a gente. Mas e se isso não acontecesse? Como é que seria? Por isso precisamos pensar bem naquilo que nós falamos, naquilo que nós fazemos, porque o Senhor está vendo, nossos filhos também. E se queremos ser cooperadoras com Deus, nós precisamos cumprir com a vontade de Deus na nossa vida e na vida dos nossos filhos. Você tem trabalhado na vida dos seus filhos? Ah, eu tenho. Eu deixo lá, eu sei porque eu já ouvi isso. Eu deixo lá a Bíblia e eu deixo lá o livrinho e eles se viram. Eles vão fazer a devocional. Aguarde carta. Aguarde carta. Você não precisa de ter sempre alguém junto com você, explicando a palavra e falando com você? Nossos filhos também precisam. Nossos filhos também. Agar foi a mãe solitária. Que situação que esta mulher foi envolvida. Escrava, egípcia, mas quando Sara saiu para ir lá para Canaã, ela queria uma moça que preenchesse os requisitos para trabalhar com ela, talvez uma moça formosa, bonita, e ela disse, é essa aqui mesmo, e pegou Agar, e vamos trabalhar, e trabalhou lá 10 anos com ela, 10 anos, mas no seu desespero de ser mãe, no seu desespero de achar que Deus estava demorando cumprir a promessa, e nas nossas precipitações, nós fazemos coisas sérias e erradas, que vamos arcar com prejuízo para o resto da vida, e foi o que aquela mulher fez. Ela disse, bom, já que eu não posso ter filho, vem cá, Agar. E a Bíblia diz que ela entregou Agar para Abrão. E disse, coabite com ela e tenha um filho com ela. Você imagine, ela numa função agora de escrava. Não tinha nada. E ela sabia das promessas que estavam sobre Abraão. O que ela pensou? O filho que agora vem, eu é que vou usufruir das bênçãos. Quando ela se viu grávida, ela olhava para Sara. E mulher, quando quer fazer pouco caso, faz. Quando quer pisar, pisa. Olhava assim e dizia, viu? Eu é que estou grávida. Você, coitada, você não sabe nada. Né? Que tristeza. E Sara ficou tão revoltada que chamou ele e falou, vem cá. Essa escrava agora deu de me desprezar. E qual é a atitude que você vai tomar? Ele disse, eu não sei, ela está nas suas mãos. Você faça o que você quiser. Porque ele era o bonzinho e ela era a megera. E ela disse, manda essa escrava embora. Eu não quero mais ela aqui. E essa escrava fugiu e foi embora para o deserto. E lá ela ficou, triste. E o anjo do Senhor falou com ela, o que você está fazendo aqui, Agar? Eu estou fugindo da minha senhora. Volte, acerte com ela, se humilhe para ela, porque eu vou abençoar e vou fazer desse seu filho uma nação. Volta, acerta. Porque às vezes a gente é tão narizinho em pé, achando que a gente é grande coisa, somos nada. Sabe, queridos? E ela voltou. Ela teve aquele filho, mas chegou um momento em que realmente não deu mais para ficar junto. E agora também já tinha o filho legítimo, o filho da aliança. E ela falou, e agora como é que vamos fazer? Então manda essa mulher embora. Ele pegou um bonazinho, botou um pouquinho d'água, um pedacinho de pão e disse, Abraão disse, vai, agora você vai embora. Ela pegou o seu filho, andando por aquele deserto escaldante, sem uma sombra, sem nada, a água acabou. Chegou uma hora, ela disse, agora ele vai morrer, e eu não quero ver o meu filho morrer. Deixou o menino ali longe, e ela veio para cá, e ficou chorando, e disse, eu não quero ver o filho morrer. E o anjo novamente, o Senhor fala com ela, e diz, o que é que está acontecendo? Não faça isso. Vá lá,
levanta o menino, pegue-o pela mão, porque eu farei dele uma grande nação. Talvez, mãe, o Senhor está falando para você hoje pela manhã, se o seu filho está caído, se o seu filho não está bem, que ele está apresentando alguns problemas e até você nem sabe, mas o Senhor está dizendo para você: levanta seu filho ou sua filha, caminhe com ele, e eu vou mostrar que eu vou fazer dele uma grande nação. Eu vou mostrar para você que eu tenho um propósito na vida dele. Mas Senhor, ele está tão arrebentado, ela também, não tem mais o que fazer, eu já perdi as esperanças. É porque não depende de você, depende do meu espírito, da obra que eu vou fazer no coração dele. E eu vou transformar ele de pecador a um santo de Deus, de uma pecadora a uma santa de Deus. Porque esse trabalho de transformação de coração é só o Espírito do Senhor que pode arrancar um coração de pedra, um coração duro, um coração que não é voltado a Deus, mas colocar um coração de carne e ele fazer dele ou dela um santo de Deus. Um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, que vai abençoar essa nação. E eu garanto que cada uma de vocês tem orado nesse sentido. Nos dias que nós vivemos aqui na nossa nação, quando olhamos tantas coisas que precisamos fazer, nos sentimos desse tamanhinho. Às vezes comento com o Beto em casa e digo: eu me sinto assim, uma formiga, porque tenho vontade de fazer tantas coisas. No meu coração muitas vezes uma ebulição, e eu me sinto muitas vezes enfraquecida, e digo: Senhor, não posso, eu não estou lá, mas o Senhor pode mandar um dos meus filhos que façam isso, para que essa nação seja mudada e transformada pelo poder de Deus. Ele usa os caminhos, eu não sei. Eu sempre conto para vocês que quando meu filho quis ir para a política, eu chorei, pedi, clamei, digo: não deixa, Senhor, eu não quero. Eu prefiro que ele vá para qualquer campo para missionários, mas eu não quero meu filho lá. Talvez um médico sem fronteiras, que é um trabalho árduo, difícil, mas eu não queria. Mas as coisas Deus faz como Ele quer, não como nós queremos. E hoje, quando eu vejo Ele lá trabalhando, lutando pelo fraco, pelo oprimido, pela voz do aflito que muitas vezes clama e não é respondido nesse país, tirando alguns deles da escravidão, correndo riscos sérios de vida. Mas eu digo: Senhor, seu propósito está cumprindo até o dia que o Senhor quiser. Obrigada pela oportunidade de abençoar essa nação. Quando o outro canta, obrigado, porque ele está cumprindo com o teu propósito para abençoar com os cânticos. Quando a outra está na escola, obrigado, porque ela está cumprindo de trabalhar na vida de pais que chegam muitas vezes desesperados, sem uma palavra, que saem daqui confortados, sabendo que Deus tem um propósito na vida dos seus filhos. Quando eu olho para os meus queridos do coração, cada um deles investindo na obra, trabalhando, envolvidos, bons maridos, bons pais, amorosos com as suas esposas. Eu louvo a Deus por isso, porque é só a graça, só a misericórdia de Deus que pode fazer isso na nossa vida. Você crê que Deus tem um propósito na vida do seu filho? Você crê que não importa a situação que ele está, mas Deus vai cumprir? Crê? Fique em pé comigo. E eu gostaria que o pastor Carlos Alberto viesse aqui para orar pelas mães. Responsabilidade, né, gente? Muito grande. Mas bendita responsabilidade. Glória ao Senhor, porque Ele nos deu essa capacidade de gerar filhos. Bendito o nosso ventre. Deus abençoe.